Sabe aquela passagem da Bíblia que vira e mexe alguém usa para justificar tirania ou uma submissão cega ao governo? Pois é, provavelmente estão falando de Romanos 13. Mas será que é isso mesmo que o texto quer dizer? Vamos mergulhar fundo nessa passagem tão controversa e descobrir o que tem por trás dessas palavras. Tá aqui, o versículo que começa toda a confusão. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Lendo assim, de primeira, parece bem direta, né? Só que essa frase, ao longo da história, já botou muita gente de fé em cada dilema ético que, olha, é de arrepiar. E aí vem a pergunta que não quer calar. Tá, mas e se essa autoridade for um tirano? E se no poder estiver um Nero, um Hitler, um Stalin? O que se faz? A resposta, por mais incrível que pareça, está escondida no próprio texto. A gente só precisa saber onde procurar. Para desvendar esse mistério, nosso roteiro tem 5 paradas. Primeiro, vamos entender por que esse comando ficou tão famoso. Depois, uma viagem no tempo para Roma de Nero. Aí, uma palavrinha-chave vai mudar a nossa perspectiva. Em seguida, a gente descobre a verdadeira dívida que o capítulo aponta. E, por fim, vamos sentir a urgência por trás de tudo isso. Prontos? Ok, começando então. O erro mais comum que a gente vê por aí é ler Romanos 13 como se fosse um manual de política universal para qualquer época, mas não é bem por aí. O apóstolo Paulo não estava escrevendo um tratado filosófico, ele estava escrevendo uma carta urgente para gente de verdade que estava no meio de uma crise bem real. E para sacar que crise era essa, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar para Roma, lá para o ano 57 d.C. O imperador era Nero. E mesmo que essa fosse a fase, digamos, mais tranquila do governo dele, a cidade já era um caldeirão de intrigas políticas e violência. Olhem só essa linha do tempo. Em 49, o imperador Cláudio expulsa todos os judeus de Roma. Isso inclui os cristãos que eram judeus. Anos depois, Nero chega ao poder e cancela essa ordem. Quando esses cristãos judeus voltam para casa, eles encontram uma igreja totalmente diferente, agora liderada por gentios. Dá para imaginar a tensão no ar, né? E o apóstolo Paulo enxergava 3 perigos gigantescos nessa situação. Primeiro, a divisão dentro da própria igreja. Segundo, a subversão, o medo de que alguns, com raiva, se recusassem a pagar impostos, por exemplo. E terceiro, o perigo físico, real, de uma retaliação brutal dos romanos que, convenhamos, não pensavam 2 vezes antes de esmagar qualquer sinal de rebeldia. E é isso que nos traz a peça central da nossa investigação. A solução para esse dilema todo não está numa teoria política complicada. Está em uma única palavra grega. Uma palavra que foi e ainda é muito mal compreendida. E aqui está o momento eureka. Paulo usa a palavra hypotastesto, que significa sujeitar-se, submeter-se. É sobre reconhecer uma ordem, uma estrutura. Ele de propósito evita usar hypakouo, que é a palavra normal para obedecer um comando direto. Uma coisa é se sujeitar a uma estrutura, outra é obedecer cegamente a qualquer ordem. E essa diferença muda tudo. E num pouco mais fundo, hipotasentauro vem do vocabulário militar. A ideia é de se posicionar corretamente numa formação. É um comando para ter uma atitude contínua de respeito pela instituição do governo, e não uma ordem para executar toda e qualquer ordem que venha de lá. E Paulo é muito cuidadoso com as palavras. Ele diferencia a instituição do governo, a exousia, das pessoas que estão no poder, os arcontes. Ele chega a dizer que o governante é um diaconos, um servo de Deus para manter a justiça, e que a machaira, a espada do Estado, serve para punir o mal. Ou seja, o sistema tem um propósito, mesmo que as pessoas que o operam sejam falhas. E essa distinção é libertadora, porque significa que uma pessoa de fé pode sim se sujeitar à estrutura do Estado, respeitar a instituição, mas ao mesmo tempo desobedecer a uma ordem específica que vá contra a lei de Deus. A lealdade final, no fim das contas, é sempre a Deus. Certo. Com a questão da linguagem resolvida, Paulo faz uma virada de roteiro genial. Ele revela o verdadeiro motivo por trás de tudo isso. E, podem acreditar, não é o que a maioria das pessoas pensa. A grande sacada é esta. O comando de Paulo para se sujeitar às autoridades não é, em sua essência, sobre política. É sobre cuidado pastoral. É sobre proteger a comunidade e, principalmente, sobre expressar amor de um jeito muito prático. E aqui vem o clímax do argumento. Paulo diz que a única dívida que nunca conseguimos quitar é a dívida de amar uns aos outros. Pagar impostos, honrar as autoridades, tudo isso se transforma então numa expressão de amor ao próximo. É um jeito de contribuir para uma sociedade onde todos possam viver melhor e em paz.
A lógica do apóstolo é simples e, ao mesmo tempo, poderosíssima. Se toda a lei de Deus pode ser resumida em ame o seu próximo como a si mesmo, e se o amor, por definição, não faz mal a ninguém, então, amar é o jeito de cumprir a lei. E nesse contexto específico de Roma, sujeitar-se às autoridades era uma forma prática de amar, de não trazer desgraça para a comunidade. Então tá, a ação é a sujeição, o motivo é o amor, mas falta uma última peça no quebra-cabeça, a urgência. Por que agir assim e por que agora? A resposta de Paulo é direta, porque o tempo está se esgotando. Quando Paulo fala que o dia vem vindo, ele não está olhando para um calendário, ele está anunciando uma nova era. Com a vinda de Cristo, o dia da nova criação já começou a raiar, mas a noite do mundo antigo ainda está aí, resistindo. E os cristãos vivem exatamente nessa tensão, nesse amanhecer. E essas obras das trevas não são só uma metáfora poética. Paulo está descrevendo a vida noturna da Roma de Nero, com todas as suas festas, imoralidade e brigas. Ele está basicamente dizendo: ei, parem de viver como eles. A vida de vocês agora pertence ao dia, não a essa escuridão. Comportem-se como filhos do dia. E como é que se luta contra essa escuridão? Não é se escondendo, é se vestindo com a armadura da luz. Uma imagem incrível que transforma a fé, a esperança e o amor em armas para viver nessa nova realidade, a do dia que já raiou. E tudo isso, toda essa argumentação, culmina em um único e final comando. A ação definitiva que resume tudo, a resposta para como viver sob um tirano, como amar os inimigos e como resistir à cultura não vem da nossa própria força. A ideia aqui é de uma profundidade imensa. Paulo diz que, pela fé, os cristãos já se vestiram de Cristo. Então o comando não é para conquistar algo que eles não têm, mas para viver de acordo com a identidade que eles já receberam. É um chamado para tornar-se quem você já é. E assim a gente termina. Vimos como um comando que parece ser sobre obediência cega é, na verdade, sobre amor radical, unidade da comunidade e uma esperança que aponta para o futuro. Fica a pergunta: como a nossa compreensão muda quando a gente para de focar só no o que fazer e começa a buscar o porquê por trás da ordem? Vale a reflexão.